gente continua. Então vamos lá. Hoje, o conteúdo, ele é muito simples. O conteúdo de SEO é muito simples. Por quê? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que pode chocar vocês. O Google, hum, o Google não trabalha mais com palavras-chave. Presta atenção, o Google não trabalha mais com palavras-chave. O Google não trabalha mais com palavras-chave. Anotem isso daqui para vocês entenderem. Em termos de posicionamento. Vou botar aqui de otimização, para melhor. Em termos de otimização, beleza? Antigamente você precisava do planejamento, você precisava da otimização e da autoridade. Hoje você continua precisando. Só que a otimização não é dada por palavras-chave, tá? Não é dada por palavra-chave. Então, deixa eu pegar aqui uma extensão que é muito utilizada, inclusive, pelos profissionais de SEO, ó, o SEO Quake. Essa ferramenta aqui, ela consegue mostrar uma série de coisas, tanto que eu não tenho nem ela mais instalada, para as pessoas conseguirem, teoricamente, otimizar o conteúdo. Otimizar o conteúdo. Só que ele não utiliza mais, o Google não utiliza mais esse fator aqui, ó. Quando a gente coloca aqui, ó. Tem muito tempo que eu não uso essa ferramenta. Mas aqui, ó, densidade, tá vendo? Isso daqui, ó, é um elemento que não é mais utilizado como fator de posicionamento no Google. Não é mais. Então, muita gente tem ideia de quando vai produzir um conteúdo, coloca assim, não, eu quero posicionar para a palavra... vamos pegar uma palavra aqui para pegar aqui, ó. Uma palavra só para a gente poder usar como exemplo. Cadeira de escritório, um exemplo. Cadeira de escritório. Eu quero posicionar para essa palavra cadeira de escritório. Então, o que acontece? Muita gente vai pegar isso daqui e vai... eu vou otimizar para cadeira de escritório. Vai colocar negrito. Vai colocar repetição de palavra-chave. Vai colocar isso, né? Vai colocar ele em negrito, vai colocar repetição, vai ter que falar várias vezes dessa palavra aqui, cadeira de escritório. Porém, o Google não considera isso mais. Isso daqui tudo pode ignorar. Nenhuma extensão, nenhuma ferramenta que trabalhe com isso daqui, com densidade, repetição, nada disso daqui faz mais sentido. Por que isso daqui não faz mais sentido? Porque o Google utiliza outros recursos. Esses recursos foram inseridos em 2019. Então, a gente pode considerar que o Google teve dois momentos, antes de 2019 e depois de 2019. Tudo que funcionava antes de 2019 deixou de funcionar a partir de 2019, porque tiveram algumas atualizações que foram fundamentais, como o BERT. Essa atualização, ela mudou muita... Pô, fiz merda, botei isso aqui, pô. Ela mudou muita coisa, essa extensão aqui, essa atualização, o BERT. O Google usou essa atualização aqui, ó, o NLP, Google, tá? Que é o Google Cloud Natural Language. Isso aqui foi uma coisa que foi acrescentada. E também o TF-IDF. Porra, beleza, Bruno. Jogou um monte de bomba aqui na minha mão. Agora, o que significa cada uma dessas? Basicamente, todas essas atualizações, elas trabalham com correlação de palavras e machine learning, que é aprendizado... Ele aprende com o próprio sistema. Não precisa de um humano colocar informações ali dentro. O próprio robô vai se alimentando a partir das coisas que vão sendo inseridas dentro dele. Não sei se vocês estão ligados em tecnologia, mas isso é uma tecnologia que é muito utilizada em vários outros sistemas, né? Mas basicamente o Google hoje, como que ele trabalha? Ele sabe o que você está dizendo sem você ter que dizer, sem você escrever de fato aquela palavra ali. Porque ele utiliza essa fórmula aqui dentro do algoritmo, TF-IDF, que significa isso daqui, Term Frequency Inverse Document, tá? Que significa frequência do termo inverso da frequência nos documentos. É uma medida estatística que tem o intuito de indicar a importância de uma palavra de um documento em relação à coleção de documentos. Então, assim, quando você digita alguma coisa, por exemplo, você digita lá cobertura na zona sul do Rio de Janeiro. Aliás, imóveis de luxo na zona sul do Rio de Janeiro. Automaticamente ele te responde uma cobertura. Ou quando você coloca casa de luxo no Rio de Janeiro, automaticamente ele coloca uma cobertura. Porque ele consegue entender que você, por estar procurando casa, uma cobertura de luxo pode te atender. Isso acontece
porque ele faz essa relação de palavras. Então, as palavras-chave, elas não têm mais o impacto que tinha antigamente. Antigamente, para o robô entender o que você estava falando, você precisava, obrigatoriamente, de ter a repetição das palavras. Inclusive, foi criada uma punição que significa keyword stuffing. E as pessoas, sabendo disso, o que elas faziam? Faziam um excesso de palavras-chave, que era justamente para poder enganar o algoritmo e mostrar para ele que aquele conteúdo ali é muito bom. Mas isso é uma coisa que não funciona mais, porque o Google evoluiu e ele não considera mais esse fator como prioritário no posicionamento. Então significa que se eu pegar um texto, escrever um texto e repetir esse texto, essa palavra diversas vezes dentro do texto, peguei a palavra keyword stuffing, repeti várias vezes lá dentro, isso não significa que está otimizado, beleza? Não significa. A otimização para o Google hoje é diferente. O Google hoje, ele só se importa com uma coisa: responder as dúvidas do usuário, beleza? Basicamente, ele faz isso. Você tem que responder as dúvidas do usuário. Como que eu vou responder as dúvidas do usuário? Eu quero responder a dúvida. Eu procuro assim, ó, as melhores cadeiras de escritório. Suponhamos que a palavra seja essa, tá, Wanderson? Que é a palavra que eu encontrei lá dentro do teu site, né? Aqui. Cadeira de escritório. Então, ó, as melhores cadeiras de escritório. Suponhamos que eu queira posicionar para essa palavra, tá? Vou até colocar aqui para a gente ver o que a gente encontra. Ó. Eu quero posicionar aqui. O que o Google vai me responder? O que vai fazer com que esse texto esteja otimizado? É a quantidade de vezes que eu estou repetindo a palavra as melhores cadeiras de escritório? É a quantidade de vezes que essa palavra aparece negritada? Não. O que vai responder é o quanto eu consigo responder a essa pergunta. Isso aqui é uma pergunta. Quais são as melhores cadeiras de escritório, Google? O quanto que eu consigo responder com imparcialidade. O que é imparcialidade? Sem falar para o usuário o que ele deve fazer. Isso não é uma coisa que não pode acontecer. Ele tem que ser o conteúdo imparcial. O que é um conteúdo imparcial? Um conteúdo que ele realmente reúna as informações que são úteis e entregue para o usuário de forma sucinta, de forma simples e prática. Para que ele consiga entrar aqui dentro e falar assim, caraca, aqui eu tenho realmente o resumo das melhores cadeiras de escritório de 2022. Beleza? Então, olha só. Primeira regra aqui, ó. Imparcialidade, tá? Imparcialidade. O que é imparcialidade, gente? É você falar sobre um tema sem dar a sua opinião. Você nunca vai usar assim, ó, eu fiz a lista e recomendo essa cadeira. Não, isso aqui não existe. Porque isso daqui é parcial. Você está falando o que você acha. E quando você fala o que você acha, o Google não gosta. Sabe por que o Google não gosta? Porque para você fazer isso, você falar o que você acha, ele te cobra anúncios. Ele te cobra anúncios. Ele fala, não, se você quiser mostrar o que você tem, o que você quer vender, então paga anúncio. Se você não quiser pagar anúncio, você vai ter que contribuir para o usuário. Então, você vai ter que fazer um conteúdo que seja imparcial, que ele não tenha nenhum viés de venda. Ele não tem nenhum viés de venda. Ó, eu estou falando desse conteúdo aqui porque eu quero te vender isso. Isso aí não funciona. Isso é a regra principal. Imparcialidade. Beleza? Não pode de forma alguma. Tanto que aqui, ó, procurando pela melhor cadeira de escritório, confira a nossa seleção das melhores cadeiras de escritório do mercado e entenda qual é a melhor opção para você. Beleza? Eu não estou falando assim, ó, eu fiz aqui uma lista com as melhores. Não, essas aqui são as melhores do mercado. Ok? As melhores do mercado. Quando começa aqui, ó, tão importante quanto escolher um colchão é saber encontrar a melhor cadeira de escritório. Que merda, hein? Se você irá gastar um terço da sua vida sobre ela, então é melhor que ela ofereça o suporte necessário para sua lombar e quadris sem te deixar com aquela sensação de quebrado no final do dia. A cadeira ideal irá ajudá-lo a sentar-se confortavelmente, livrando a tensão dos seus músculos, mantendo sua postura ereta e minimizando os efeitos negativos de manter. Beleza, uma introdução, né? E confira a seguir nossas indicações das melhores cadeiras para escritório de acordo com cada tipo de necessidade. Vocês conseguem enxergar que isso aqui tem uma imparcialidade? Não tem nenhum viés de venda aqui? Então esse é o principal motivo hoje para que você consiga posicionar um texto. Então todo conteúdo ele tem que seguir nessa linha. Se ele for numa linha onde o Google consiga entender
que existe uma parcialidade, que existe um interesse em promover a cadeira A ou interesse em promover a cadeira B, ele simplesmente não vai posicionar. Porque ele vai falar assim, não, isso aqui não está ajudando o usuário, isso aqui está ajudando o dono do site. E se o dono do site quiser tráfego para essa palavra, ele vai ter que me pagar. Gente, o Google vive de anúncio. O Google vive de anúncio, ele não gosta de quem faz SEO. Não gosta. Então aqui tem, ó, melhor cadeira de escritório presidente, melhor cadeira de escritório simples, melhor cadeira de escritório ergonômica. E aqui vem, ó, como escolher a melhor cadeira. Saber escolher a melhor cadeira de escritório do mercado pode não ser uma tarefa tão simples. A cadeira deve ter, se a gente perceber, ele não fica repetindo todas as vezes a palavra cadeira. Até aparece algumas vezes, mas é de forma natural, não aparece de forma forçada, da forma que era feito antigamente. Antigamente, todo parágrafo era obrigatório colocar a palavra-chave que você quer posicionar. Isso era uma regra de SEO. Todo parágrafo colocar uma palavra. Hoje já não é mais assim. Porque quando você vai escrevendo, por conta do que eu acabei de mostrar para vocês, do TF-IDF, ele consegue fazer a relação de palavras e entender que você está falando daquele termo, sem você de fato falar. Tá? É um cálculo estatístico que o Google implementou dentro do algoritmo para a leitura ficar mais suave. A leitura ficar suave, não ficar uma leitura cansativa. O Google tentou várias vezes combater isso. Quando ele lançou a atualização do Keyword Stuffing, foi justamente por conta disso. Ele lançou outras atualizações no passado, como o Panda, que avaliava o conteúdo. Se aquele conteúdo fosse pobre, ele simplesmente não posicionava. Beleza? Então, ele consegue identificar o que você está falando sem você falar. Então, você não precisa de ficar sempre repetindo todas as vezes a mesma palavra, porque ele já vai saber o que você está falando, por causa dessa relação de palavras. Beleza? Então, aqui ele fala, ó, como que você escolhe a cadeira, os ajustes ergonômico, né? Material, a qualidade do material, parado. Tu vê que aqui, ó, ele não fala da cadeira mais, ó. Isso aqui, muito bom isso daqui, ó. Esse pedaço aqui todo, ele não fala da cadeira, ó. Cor ecológica, ele não fala. Essa seção aqui toda, ó. A gente não tem falando aqui cadeira de escritório. Se fosse antigamente, esse texto aqui não posicionaria. Se fosse antigamente, ele teria que colocar aqui, pelo menos umas 3 vezes aqui nessa seção, a palavra cadeira de escritório. Cadeira de escritório, para o Google saber que ele está falando de cadeira de escritório. Mas aqui não precisa, porque o Google já sabe que ele está falando sobre cadeira de escritório por conta de todos os detalhes que ele está colocando dentro do texto. Tudo que ele está botando aqui dentro do texto. Opções de cadeira com assento em tela, para lá, ele já está falando aqui, ele já sabe. Beleza? Então aqui ele vai mostrar como que ele vai escolher, sempre de forma parcial. Olha só, como regra geral, dê preferência a opções confeccionadas em poliuterano ou polipropileno, pois esses materiais possuem maior performance na absorção de impactos e evitam riscos em superfícies como porcelanatos, madeira e pisos frios no geral. E para maior fluidez no movimento, prefiro rodízios giratórios. Então assim, deu uma introdução que realmente ajuda o usuário. Se a gente ler esse conteúdo aqui, a gente vai ser ajudado, porque ele passou várias informações interessantes. Ó, o material, os ajustes ergonômicos, várias coisas, né? Pode ficar tranquilo, gente, que no final aqui, antes da gente terminar, apesar da nossa live hoje ser rápida, antes de terminar, eu vou mostrar para vocês um hack para vocês conseguirem algumas informações que são chaves na hora de você produzir o conteúdo, tá? No finalzinho aqui eu entrego para vocês. Então fica aí até o final para você poder receber essa informação. Vou mostrar para vocês uma extensão, uma ferramenta que a gente usa aqui, que, caraca, facilita muito na hora de montar o conteúdo. Facilita demais, demais. Então, ó, as 10 melhores cadeiras de escritório de 2022. Aí vamos lá. Sabendo escolher a melhor cadeira de escritório, confortável de acordo com as suas necessidades, confira a nossa seleção das melhores opções disponíveis no mercado. Não é a minha opção. A que tem disponível no mercado. Sabe por quê? Quando o Google procurar as melhores cadeiras de escritório aqui, ele vai encontrar informações que são coerentes com o que ele está falando. Ele vai encontrar informações que são coerentes. Se você colocar uma coisa que o Google desconhece, ele simplesmente não vai te dar valor para isso. Porque ele fala, como assim? Só esse cara tem essa informação. Beleza? Se você quiser aprender a criar, posicionar e lucrar com o site de afiliados, clique no link aqui da descrição e acesse o meu treinamento gratuito. Te espero lá.